Bora nação! Trazendo para vocês aí o programa Band Esporte. Elia Júnior aí descendo a lenha em Felipe Luiz. Ele faz aí uma análise tática da partida contra o Vasco, já prospectando aí a próxima partida pela Libertadores. E a gente sabe que ele não é muito fã do Felipe Luiz, mas ele desceu além, hein? Desceu além, Felipe Luiz. Trouxe aqui para vocês estarem reagindo junto comigo. E vocês comentem aí se vocês concordam com essa análise dele. Vocês acham que o Felipe Luiz acabou vacilando ali? Eu tenho minha opinião, né? Mas eu vou deixar para dar minha opinião no final aí. Então vamos reagir a esse vídeo aí. Vocês comentam aí. Não esquece de comentar, porque eu quero muito saber a opinião de vocês em relação a esse cara aí. Bora. Olha, na boa, nada contra. Tem uma ótima ideia, academicamente bem preparado, uma história de jogador incomum e quase inigualável. São poucos os que igualaram como jogador o talento, a capacidade, acima de tudo a integridade, a maneira como se comportou ao longo da sua enorme carreira de quase 20 anos como profissional, mas como treinador vai ter que evoluir. E não me venha com essa história de que, olha, o Felipe Luiz colocou o time reserva. O time reserva, olha, eu te digo que o time C do Flamengo, não é o B, o C do Flamengo é mais qualificado do que o time A do Vasco da Gama. E aí você vai entrar em outro circuito, que é o circuito do faturamento do Flamengo, 1 bilhão e 600 milhões. Você vai entrar na seara que o time do Flamengo tem o diretor técnico, não o técnico, o diretor técnico, no caso o José Boto, que é o mais bem pago do futebol brasileiro. Você vai entrar na seara do apoio que o Felipe tem e que a sua comissão técnica tem, independentemente do salário, porque o Felipe é aquele cara que está alavancando a sua carreira. Ele não quer sair de 300 para 450, ele quer sair de 300 para 2 milhões. E para que isso aconteça, ele tem que continuar no Flamengo, ganhar o Campeonato Brasileiro, ganhar a Copa Libertadores da América. Mas para que isso aconteça, ele não pode deixar 2 pontos sobre a mesa quando joga no Maracanã contra a equipe do Vasco. Esse tipo de incompetência, só um treinador inexperiente, como é o caso dele, deixa. A inexperiência dele já custou a desclassificação do Flamengo na Copa do Brasil e, olha, pode custar o Campeonato Brasileiro, porque o vice-líder do Campeonato Brasileiro é o Palmeiras, que tem um jogo a menos. É o Cruzeiro, mas o Palmeiras tem um jogo a menos e pode passar a equipe do Flamengo. Então, se você tem um jogo a menos e está 1 ponto atrás, você ganhando esse jogo a menos, você passa a ter 2 na frente. Já o Cruzeiro não, é diferente o número de jogos. Então, o Cruzeiro corre por fora e o Palmeiras é uma ameaça gigantesca. Felipe Luiz deixa 2 pontos sobre a mesa que podem fazer e seguramente farão muita falta na 38ª rodada. Como gestora, Ana Paula, Felipe Luiz é fraco. Não vejo dessa forma. Ele respeita o seu ponto de vista, a maneira com que você analisa, mas compreendo também porque o Felipe Luiz ele vem dessa nova geração de treinadores que se preocupa e analisa muito a questão da fisiologia do exercício, do atleta, do bem-estar do atleta, da importância do cansaço, sabendo que tem um jogo importante da Copa Libertadores, ele fez questão de explicar sobre isso. Quando você diz que mesmo o time B ou C do Flamengo sim é superior ao do Vasco, aí sim são questões de escolha que ele sim poderia ter feito melhor dentro da sua proposta de jogo para duelar contra o Vasco. Mas em contrapartida a gente também tem que tirar o chapéu para o Diniz, que soube anular os jogadores do Flamengo e está tendo um Coutinho que está jogando de forma absurda, recuperou a forma física e está fazendo a diferença para o Vasco. Você lembrou bem, Felipe Coutinho, que faz diferença, mas eu quero ver numa continuação. Felipe Coutinho faz muito a diferença, mas joga no nível que jogou contra o Flamengo 3 partidas seguidas? Joga no nível que jogou contra o Flamengo uma Copa do Mundo de 40 dias, onde se tudo der certo, você faz 7 jogos? Óbvio que não. Jorge,
Você há de concordar comigo, nem que seja no seu último fio de cabelo, esse empinadinho para cima, que o Filipe Luís é inexperiente e essa inexperiência pode custar caro para o Flamengo. Não foram 2, foram 4 pontos perdidos para o Vasco no primeiro turno, também empate, num jogo em que o Flamengo foi bem melhor do que nesse. Naquele jogo, o Leonardo Jardim foi o grande nome da partida, nesse não. Houve equilíbrio. O Flamengo foi melhor nos primeiros 10 minutos, fez o gol. Depois, os outros 80 foram de trocação, com chances para os dois lados. Mas eu não consigo interpretar como incompetente o técnico, cujo atacante, o Pedro, perde 2 gols muito fáceis, cuja bola na trave do Saul, o Saul bate, a bola bate no travessão e por pouco não entra. Enfim, era um jogo para o Flamengo vencer. O Flamengo criou oportunidades. E ele, é psicológico. Você enfrentou na quinta-feira um Estudiantes, e aí sim talvez o vacilo, né? De não matar o confronto. Porque se o Flamengo faz 3-0 na quinta-feira e criou pra tal, você entra no domingo pra matar. Só que o 2-1, Elia, faz com que todo mundo tenha na cabeça que a decisão tá marcada pra próxima quinta-feira. O jogo da vida do Flamengo nessa temporada acontece em La Plata na quinta-feira. Então, o jogo contra o Vasco, por mais que seja um clássico, por mais que tenha o Campeonato Brasileiro, há tempo de recuperação. O Flamengo começa a empatar o jogo com o Vasco na quinta-feira, quando toma aquele gol no finalzinho, numa partida em que foi muito superior. Algo raro aconteceu nesse comentário. Concordo plenamente e o Nicola acrescenta algo interessante. O empate do Flamengo com o Vasco começou a acontecer quando o Estudiantes fez aquele gol, porque até um 2-0 dava uma tranquilidade um pouco maior. Dúvida. Agora você vai entender por que Filipe Luís é fraco. Visão tática. Rapidamente, para a gente não perder muito tempo, imagine que esse aqui seja o time do Flamengo, que pode jogar no 4-2-3-1, que pode jogar no 4-3-3, tanto pouco importa, porque o time do Flamengo tem muita qualidade. O que me chama a atenção não é o Flamengo, o que me chama a atenção é o Vasco. Imagine que você seja o Flamengo. Tá. Imagine que você esteja aqui com o Vinha, ou o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas que começou jogando. Aí eu tô aqui com o Ayrton Lucas. O que vai acontecer? O time do Flamengo é um time que joga muito posicional. Então, os caras têm lá suas posições. Aí, naturalmente, o centroavante vai estar por aqui, o Plata vai estar por aqui. E aí o que acontece? Você tem um jogador mais próximo e os outros estão posicionais. O que faz o time do Vasco? O time do Vasco joga, no mínimo, com 4 jogadores perto da bola. No mínimo. Por quê? Porque essa é a visão tática do Fernando Diniz. Então, ele se protege aqui, ó, porque se esse time conseguir passar, ele tem uma organização aqui e esses daqui estão organizados atrás. Olha o que acontece. Se você tem a bola aqui com o Ayrton Lucas, é muito difícil de sair jogando. É muito difícil. Foi isso que aconteceu. A Ana lembra bem que o Fernando Diniz, ele anula os jogadores mais importantes, porque, da mesma maneira, se a bola estiver no meio-campo aqui, o Diniz, ele consegue fazer isso aqui, ó. Os jogadores se aproximam muito de onde está a bola. E aí você tem sempre uma superioridade numérica dos jogadores do Vasco em relação aos jogadores do Flamengo. Agora, o incompetente do Diniz tem que saber o seguinte, eu estou mudando de lado. Estou mudando de lado. Vamos ensinar o Diniz. Ele conseguiu equilibrar o jogo com uma equipe inferior à do Flamengo. Vamos ensinar, não o Diniz. O Diniz você acabou de chamar sempre... incompetente do Diniz. O Diniz ele não é incompetente, me perdoe, incompetente do Filipe Luís. O Diniz é previsível, diferente. O Diniz vai fazer isso. Então aqui sempre tem 2 contra 4. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que organizar o meu time rapidamente, para você entender, eu tenho que organizar o meu time, pena que eu não tenho aqui a paleta, eu tenho que organizar meu time para conseguir escapar desses 4 aqui. E aí o que eu faço? Eu tenho que girar essa bola que vai para lá, entendeu não? Olha como fica fácil. Por quê? Se eu tenho 4 aqui, eu só tenho 2 aqui contra 4 aqui. Aí o que eu faço? Esse time vai balançar todo para cá. Quando esse time balançar para cá, eu vou... Claro! Aí o que acontece? Os meus jogadores estão por aqui. E aí eu vou ter, ó... Eu vou ter 1 contra 1 aqui,
passo pra cá, que passo pra cá e que vou fazer o gol. Errou. Porque não tem como não fazer esse gol. Então, mas, ô Nicola... Entendeu? É isso, Mas, é Elia, isso. isso aconteceu em determinados momentos. Não é, do o time jogo. do Flamengo tinha dificuldade de fazer a inversão de jogada. Nicola colocou muito bem. Tudo bem, não foram feitas várias inversões. Não conseguiu tantos espaços, mas conseguiu bons espaços em que o Pedro teve chance, inclusive, de fazer quando entrou para fazer o gol e não fez. Não foi um jogo em que o Flamengo sobrou? Não foi. Não, massacrou? Não. Mas sim criou boas oportunidades. Agora precisa com que seus jogadores de frente sejam efetivos. O gol do Flamengo nasce de uma ligação direta, Elia. Que depois quando você consegue fazer a ligação direta, e quando você consegue... Você tem dois grandes motes para superar o time do Vasco e basta você ter um mínimo de inteligência, por isso que o Abel é na frente, por isso que o Leonardo Jardim, o técnico do Cruzeiro, é na frente, porque eles sabem que se ele tem superioridade numérica em cima da bola, eu tenho que inverter o lado, porque são 11 contra 11, é matemático. Se ele tem 4 aqui, ele vai ter só 2 ali e eu vou ter 3. Então, na pior das hipóteses, eu vou ter uma vantagem sobre ele quando eu conseguir inverter. Se eu conseguir balançar 2 vezes, aí eu desarranjo todo o time do Vasco. Aí o Felipe Coutinho, que você está dizendo com razão que ele voltou a jogar, ele vai ficar mais perdido que cachorro que cai de caminhão de mudança. Por quê? Para ele balançar, ele não tem esse físico mais para balançar. Lembra que para você balançar, o campo é largo. Para você balançar... Quando você balança, você precisa ser o Hércules. 75 metros. É muito. Você vai para cá. O Verratti não tem, que vai jogar parado. Por isso que o Diniz não gosta de jogar com o Verratti, porque ele sabe que o Verratti não tem mobilidade e para o jogo dele pouco acrescenta. Então, não é possível que os caras não tenham capacidade, mas você não vai fazer isso só na fala ou só no campo de botão. Você tem que treinar isso durante a semana. Sim. E é isso que eu acho que talvez o Felipe Luiz não tenha conseguido fazer. Nação, então tá aí, hein? Trouxe o vídeo para vocês. Elia Júnior aí fazendo a análise do Flamengo contra o Vasco. Colocou o Flamengo aí, vai passar por alguma dificuldade, né? Por conta de Felipe Luiz, inexperiência de Felipe Luiz. Assim, a gente sabe que ele nunca foi muito fã do Felipe, sempre bateu no seu trabalho, e quando acontece essas partidas assim, esperar que ele vai vir descendo a lenha, né? Eu, particularmente, acho ele um maluco. Acho que ele faz isso para poder ganhar palco, porque não é possível. Felipe Luiz vem fazendo um trabalho que vem sendo feito, porque todo mundo fala que é fácil o Flamengo, que o time C é melhor do que o A de muitos outros, mas a gente cansou de ver técnico renomado aí na mídia, técnico aí que tinha, né, nome pesado, vir pro Flamengo e não conseguir jogar nada. Mas não é jogar alguma coisinha não, é jogar nada. Então acho uma besteira gigantesca, acredito que Felipe Luiz vem fazendo uma temporada espetacular, brigando. O dia que o time joga, a gente tá vendo aquele futebol maravilhoso. Inclusive eu tenho as minhas dúvidas também quanto ao time desse ano, se ganhar o Brasileiro e a Libertadores, se ele não vai ficar acima do de 2019. Vocês podem dizer aí também se eu tô falando besteira, tá bom? Mas o vídeo foi esse, espero que vocês gostem, tá? E inscreva-se no canal para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece com o nosso Mengão. E dê o like aí pra estar fortalecendo o canal, tá bom? Valeu, rapaziada, até o próximo vídeo.